Bom dia, boa tarde, boa noite, minha irmã e meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é discípulo mesmo, hein? Muito bem, a gente inicia mais uma Academia da Alma. Eu tô aqui com o Andrei e também é a primeira vez que a gente faz junto. Eu tava falando aqui com ele, achei que a gente já tinha feito junto, mas não tinha ainda, né? Ainda não. Muito bem, então a gente vai falar muito ou a gente vai falar pouco, não sei. O que a gente vai fazer muito é refletir e se aprofundar naquilo que o Senhor quer falar pra gente nesse dia, né? E a gente te convida para fazer parte disso. Bem, a gente está caminhando na direção de uma maravilhosa e boa vida e para aprofundar isso, relembrando a ideia, né? A gente está chamando os discipuladores e o Andrei é um dos discipuladores. O Andrei foi o meu discipulando e tem sido até hoje, em nome de Jesus. Amém. E está iniciando agora uma etapa de realmente assumir o cuidado mais específico com alguém, apesar de servir já de várias formas no reino, né? Então, é um prazer ter você aqui comigo. Vamos ver se a gente para de falar em menos de uma hora? Vamos tentar? Vamos tentar. Se der, a gente para. Se não der, o fogo descer, a gente vai. Muito bem. Então, vamos orar para começar? Eu vou pedir que você faça essa oração inicial, eu faço no final, pode ser? Pode. Muito bem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento onde nós separamos para ouvir a Tua voz, Pai, para refletir mais um pouquinho sobre como ter uma boa e maravilhosa vida, Pai. Que o Senhor mesmo nos oriente e que nós venhamos a ouvir a Tua voz, Pai, a aprender com tudo que o Senhor quer falar para os nossos corações, mas que a gente não só aprenda, que a gente também coloque em prática e de fato consiga alcançar essa maravilhosa e boa vida, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, muito bem. E o texto que a gente vai refletir hoje já está aí na descrição do vídeo, mas para facilitar, é o texto de Romanos 7. A gente vai ler do 15 ao 25 e dessa vez eu queria que a gente lesse alternado. Pode ser, porque a tua é NVI também, não é? Sim. Então, a gente pode ler alternado. Romanos 7, de 15 a 25, você já pode abrir aí. E a gente vai falar um pouco sobre construir uma consciência. Vamos se aprofundar nisso a partir do texto de Romanos. E diz assim: se você estiver ouvindo algum ruído, é uma obra que está tendo lá fora, tá? Mas não é isso que está escrito no texto. O que está escrito no texto é o que a gente vai começar a ler agora. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Muito bem. É um texto bem conhecido, pelo menos uma das expressões é bem conhecida, mas a gente vai tentar aprofundar por partes e refletir de forma geral como então a gente tem essa maravilhosa e boa vida construindo uma consciência. E aí, se a gente quer experimentar a maravilhosa e boa vida, a gente não pode só viver achando que é só torcer para as coisas dar certo ou só fazer tudo certo que tudo vai dar jeito. Se você, na verdade, está acompanhando a gente desde o começo, você já sabe que isso a gente nem consegue, né? Pelo menos não por nós mesmos. E por isso que é importante a gente, então, trabalhar uma consciência, construir uma consciência. Consciência de quê? Bem, é isso que a gente vai aprender um pouco hoje sobre o que Paulo fala, sobre o que Jesus fala, entendendo que essa consciência vai servir de uma chave assim, de virada para colocar em prática as disciplinas ou para entender aquilo que eu tenho limitação, de fato, para fazer diante de Deus e diante dos homens. Mas, antes da gente aprofundar nisso, é importante só dar esse contexto, né? Quem está falando isso? O texto de Romanos é Paulo que está falando, né? E aí,
O Paulo que está falando é esse cara que a gente olha para ele e fala assim, poxa, ele não andou direto com Jesus, não foi um dos 12, mas ainda assim, o cara era demais, o cara era muito impressionante. Andou em quilometragem, né? Ele andou muito mais que os discípulos de forma conhecida pelos descritos nos evangelhos. Através dele, milhares de gentios puderam conhecer a palavra do Senhor. E esse cara é o cara que olha pra gente, escreve lá para a igreja de Roma e fala assim, eu não consigo fazer algumas coisas, eu tenho algumas limitações. E aí, então, a primeira coisa, olhando para o versículo 15, né, a gente observa essa descrição clara dele, né? Eu não faço o bem que eu prefiro, e sim o que eu detesto. E aí, como é que a gente pode entender isso, Andrei? Paulo, será que estava perdendo para o pecado, né? Como é que é essa situação? Eu vejo aqui, né, Paulo fazendo uma separação, né? Porque a gente vai pensando no texto todo, né? Ele fala em guerra, né? E a gente, para estar em guerra, precisa ter pelo menos 2 pessoas, né? E aí ele fala, poxa, eu já lavado, já remido por Cristo, não quero mais não quero mais pecar, né? Não tenho mais prazer no pecado. E aí por isso que ele diz que não é ele quem faz, não é para isso mais que ele existe, né? Ele não existe mais para pecar, agora ele existe para glorificar ao Senhor. E aí o pecado que habita nele, né? Isso também é interessante, que ele não toma posse do pecado, né? Muitas vezes a gente, perdoa o meu pecado. Eu acho isso bem interessante. Depois que eu percebi isso, eu tenho até mudado, né, a minha oração. Porque se a gente toma posse, né, a gente não quer mais largar, né? Então ele fala, não, deixa eu separar as coisas aqui. Eu não quero mais pecar, eu não vivo mais para pecar. Então, isso aqui não sou eu que faço. O pecado habita em mim, mas eu não vou deixar ele me dominar, né? Ele faz essa separação. E aí, por isso que para mim ele fala desse jeito, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal aí acabo fazendo. Engraçado, interessante você falar isso, da questão de ter 2 pessoas para ter guerra, né? Que aí eu lembrei se um não quer, 2 não brigam. Que é uma expressão, não lembro se são ditados, é uma expressão popular, né? E aí eu fiquei pensando que espiritualmente essa é a única circunstância que não porque eu estou sozinho, mas ao mesmo tempo o texto vai dizer que a carne milita contra o espírito, né? Isso. Então, ainda assim existe uma guerra de 2. Talvez essa guerra de 2 tome o meu coração como campo de batalha. Isso. Mas ainda assim existem 2 lados e a gente precisa estar consciente disso, né? Então, a primeira coisa, para construir uma consciência, talvez, a gente peca, mas a gente não pode assumir o pecado como simplesmente meu pecado, porque aí nasce o pecado de estimação, talvez, né? Então, assim, cara, eu pequei, mas eu não quero. E isso é uma luta. E Paulo declara essa luta assim, né? Poxa, se eu faço isso, eu não quero, mas o bem que eu quero fazer, de vez em quando eu estou fazendo, eu faço alguma coisa errada, né? Mas eu não quero. Então, acho que é importante declarar guerra, né? Nesse momento. Essa clareza da guerra, dos inimigos, e ali, ó, não, peraí, eu vivo em guerra. E aí, quando a gente fala assim, ele não assume o pecado, não se confunda e nem seja espertinho para dizer assim, não, a brecha na lei. A brecha na lei. Então, então não foi eu que pequei, isso aqui não foi eu que fiz, eu fui possuído, sei lá. Não, a gente não tá falando disso, tá? A gente não tá falando da confissão, no sentido de eu pequei, então eu preciso confessar. Não é nesse sentido, é no sentido de se acostumar, talvez, né, com o pecado. Isso a gente não pode se acostumar. Agora, quando eu peco, foi eu que pequei, eu preciso confessar, tá? Muito bem, então a gente continua seguindo aí, e no versículo 17 ele fala assim, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então eu acho que do que você está falando, cabe esse ponto de, será que ele estava fugindo da responsabilidade? Na verdade, parece que não, parece que ele está dando pelo menos o nome naquilo que era, né? Sim. Mas você acha que vale acrescentar alguma coisa aí ou está bem claro já essa questão? Eu acho que está bem claro, né? Porque é realmente isso, não, ele não está se escondendo, não foi eu que pequei, não, foi igual você falou, eu fui possuído e aí algo entrou dentro de mim e eu fiz o que era errado. Não, ele está falando, é uma parte de mim que ela tende para o mal, né? Que a gente só vai ser aperfeiçoado quando a gente morrer e for para o céu, que aí a gente não vai ter mais essa parte pecaminosa, né? Mas a Bíblia mesmo fala que o nosso coração é inclinado para o pecado. E aí eu vejo nessa fala de Paulo isso, né? Ele falando,
Não, o mal que habita em mim, né? O pecado que inclina o meu coração para o mal. E não foi eu que pequei, não. Foi outra pessoa no meu lugar. Agora, uma coisa que é interessante com isso é o pecado inclina meu coração, inclina meu coração para algum lugar, para algum comportamento que vai trazer fruto, mais pecado e mais morte, né? Mas então, se eu sei que não sou eu, mas o pecado, mas ao mesmo tempo eu sei o que esse pecado produz, então vamos dar um exemplo aqui, né? Eu sei que dinheiro é uma tentação para mim. E eu dei isso como exemplo porque no meu caso não é, né? Que eu tenho dom de pobreza, né? Se você voltar a algumas academias da mãe, você vai saber. O dinheiro me desperta então essa tentação. O que o pecado vai fazer? Ele vai falar assim, rouba esse dinheiro aqui, pede esse dinheiro emprestado aqui, dá uma postadinha aqui, vai que você ganha mais. Então é nesse sentido também, né? De não sou eu, mas isso não pode ser uma desculpa também pra gente não estar atento ao nosso pecado, né? Então, se não sou eu, mas eu vejo com clareza a tentação, qual é a minha responsabilidade? É mais ou menos isso que eu queria, assim, te perguntar. Claro que eu já tô falando um pouco, né? Mas você também enxerga mais ou menos isso? Assim, Sim, quase sim. como um alerta, né? A nossa parte é fugir. Fuja, pelo amor de Deus, né? Eu falei com o Lucas, interessante, né? Quando eu abri o estudo, né? O nosso roteirinho, a nossa colinha, aí a gente foi para a congregação e o tio Wesley falou de um texto que tinha a ver com pecado, né? E aí ele falou, o maligno a gente consegue, a tentação a gente consegue resistir. Jesus fala, resista. Mas o pecado, Jesus manda a gente fugir. E é essa tentação, né? Eu sei que o dinheiro me atrai, e o dinheiro desperta pecado em mim. Então eu não vou ficar perto dos meus amigos que eu sei que apostam, porque vai ser uma tentação para mim. Eles vão falar, olha, apostei R$10 no jogo de futebol, ganhei fácil. 50. Facinho, jogo fácil. Foi um time lá de Série B, eu não sei muito de futebol, né? Foi um time lá da Série B contra um time da Série A. Claro que o time da Série A ia dar uma surra, né? Foi muito fácil ganhar esse dinheiro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou sentar com ele no dia da aposta que eles forem fazer? Não tô falando também que tem que se afastar dos amigos, né? Mas evitar essas situações de tentação, né? Se eu sei que ali, naquele caminho, eu vou pecar, por que eu não passo por aqui? Fuja, pelo amor de Deus, né? Aquele alerta, fuja. Acho que o ter consciência é interessante por isso, né? Se eu tenho uma consciência de uma situação, eu já não tô mais desavisado, eu já não tô mais... eu não tenho desculpa, né? Para quando eu caio, quando eu falho, quando eu faço com intenção. Por quê? Porque agora eu estou ciente, né? O consciência é ter ciência, ter o conhecimento, entender. Então acho que cabe muito isso mesmo. Se eu já sei que eu vou pecar fazendo tal coisa, vou me colocar numa situação de exposição? Não, né? Então acho que é bem isso. Muito bem. Caminhando um pouco mais, no versículo 18 a 20... acho que isso fica um pouco mais claro com algumas informações que ele coloca, né? E aí, é importante a gente lembrar, mesmo Paulo já está falando depois da vinda, da morte e da ressurreição de Jesus. E ele vai citar essa lei, né? A lei do pecado, a lei de Deus. A gente ainda, de alguma forma, está sujeito à lei do pecado, no sentido de a natureza ainda estar corrompida, né? Só que quando vem Jesus e sopra sobre nós o Espírito Santo, agora a gente tem uma vida restaurada que pode, porque antes a gente nem tinha possibilidade, né? A gente era escravo, né? Tinha que fazer ali obrigado. E agora a gente pode viver para agradar a Deus, a gente pode viver para a glória de Deus. Mas, como a gente já falou antes, a gente tem limitação. E a próxima pergunta é isso, né? A luta continua. Por quê? Porque a gente ainda tem limitação. Como o Andrei falou, a gente só vai ficar perfeito na glória. Tem coisa que hoje a gente consegue acertar? Tem. Movido pelo Espírito Santo. Por nós mesmos, não, né? E a pergunta é, todo mundo precisa ter consciência das próprias limitações, né? Como é que a gente faz isso? Como ou em que essa consciência ajuda a gente na nossa caminhada, assim, na vida, né? No discipulado em direção a uma maravilhosa boa vida? Essa consciência ela é necessária desde o pequenininho até o mais idoso, porque é com essa consciência dos nossos pecados que a gente vai conhecer a nossa limitação e aí a gente pode fugir
e aí a gente acaba não pecando, né? Então, eu diria que é muito importante, desde pequeno, né? A tia Nenê é muito engraçada, ela fala umas coisas assim, diretão pro Isaac, né? Aí, quando... Buco maxilo, né? Depois a gente conta. Procura a gente domingo na igreja que a gente conta essa palavra aí. Aí, tipo assim, quando ela tava ensinando ele a orar, ele chegava na igreja, ajoelhava, aí ela já falava, ela ajoelhava junto com ele e falava assim no ouvido dele: Jesus, perdoa porque eu fui desobediente ao papai e à mamãe. E ele repetia, né? Ele não sabia nem o que estava repetindo, mas ele repetia. Hoje ele já tem mais um pouquinho de consciência, já sabe o que é, né? Desobedecer o pai e a mãe. Mas aí é interessante porque aí ele já cresce, poxa, ó, desde pequeno minha mãe já fala que eu desobedeço, então peraí, eu tenho que ver meu limite, né? E assim é com a gente, né? Se a gente conhece as limitações, né? Se a gente conhece, poxa, o dinheiro é o que me atrai, né? Usando como exemplo o que o Lucas já falou, então eu vou evitar ao máximo ficar em situações com dinheiro, mas para isso eu preciso conhecer, né? Se eu nem conheço, como é que eu vou evitar? E aí entra essa parte de conhecer. E aí como conhecer, né? O melhor exemplo que a gente tem para conhecer é Jesus, porque ele veio ao mundo, ele mostrou o que era pecado, até o que a gente fala, caramba, isso é pecado, eu nem sabia. É uma coisa que eu faço tão natural, né? E aí ele mostrou o que era pecado, ele mostrou como evitar e ele venceu. Então ele falou assim: olha, isso é errado, mas é possível não cometer porque eu vivi e não cometi, então você também pode. E também é interessante, né, também no versículo 18, que Paulo deixa claro, né, que não habita nada de bom na carne dele. Ele fala, não habita nada de bom em mim, isso é na minha carne. Então, deixando claro novamente essa divisão, né, essa guerra. A minha carne não consegue fazer nada, mas o meu espírito, eu consigo, né, impulsionado pelo espírito, como você falou, eu consigo vencer, eu consigo dizer não ao pecado. Engraçado. Tô lembrando aqui de vários corinhos de fogo, né? Aí tem um que diz, que é o texto de Jesus, né? Para Nicodemos, o que é nascido, carne é carne, o que é nascido fogo é fogo. É necessário tu nascer de novo. Mas na verdade o texto é do espírito, né? O que nasce da carne, o que nasce do espírito. E tem uma importância da gente saber da limitação, que eu estava pensando assim, essa ideia da consciência, né? Acho que vem com um pouco de sentido de convencimento. Assim, eu sei a minha limitação, mas como é que eu sei? A partir do momento que eu tenho uma experiência, eu me deparo com essa limitação. E aí, quando eu falo de ter uma experiência e se deparar com essa limitação, é onde eu falo do convencimento, né? Eu tentei e não consegui, agora eu sei que eu não consigo. Eu estou convencido que eu não consigo. E aí, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, quando a gente é convencido sobre as nossas limitações, caramba, eu sou pecador? Caramba, não adianta eu tentar viver uma vida perfeita, porque mesmo que eu busque viver essa vida perfeita, eu tenho limitações. Caramba, o bem que eu faço, será que quando eu ajudo alguém na rua, quando eu faço algum bem, eu não agrado a Deus? Agrado. Mas será que lá no fundo eu também não estou querendo me orgulhar? Será que eu também não estou querendo ganhar o céu quando eu faço isso? Opa, percebe que até quando eu faço bem, de alguma forma eu tenho uma inclinação que é ruim, que é talvez pautada no meu próprio benefício. E aí eu dei esse exemplo, né, de fazer o bem para ganhar o céu, para agradar a Deus, porque o texto bíblico vai dizer que não existe outro caminho a não ser Jesus. E aí quando eu ouço Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não importa a perfeição, entre aspas, de vida que eu tenho limites, eu tenho limitação e eu não consigo fazer algumas coisas. Por exemplo, agradar a Deus sem o movimento dele, né? Ganhar o céu, ir para o céu pelo meu próprio esforço, não consigo. Então a gente tem essas limitações, né? Então só enquanto você falava aí, eu estava viajando aqui, pensando um monte de coisa, por isso, né? Por causa dessa questão das nossas limitações. E aí você já falou que a gente constrói talvez essa consciência olhando para Jesus, né? Isso. Muito bem. E aí, essa fala de Jesus, agora que eu lembrei, por isso que eu comecei a falar, né? E para parar em Jesus. Porque é Jesus que diz que a gente não consegue sozinho. Ele fala, ninguém meu Pai a não ser por mim, né? Isso. Aí, essa é uma coisa que ele ajuda a gente a ter consciência, né? Sem Jesus não dá, como diz a música.
Não dá. Sem Jesus não dá. Bem clara, bem clara. Muito bem. E aí, então, caminhando um pouquinho mais, agora para os versículos 21 até 23, né? Vamos ler aqui. 21 a 23. Assim, encontra essa lei que atua em mim. E ele vai dizer que lei é essa, né? Ou seja, lei é no sentido de não tem algo que eu consiga evitar. É uma lei, igual a lei da gravidade. Pensa nisso, tá? Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Esse aí é o do 21 até o 23, né? Isso. E aí, como é que a gente pode entender? Na verdade, eu percebo que esse texto já orienta a gente, né? Que tem coisa que a gente quer fazer, agora no sentido positivo, que o tempo inteiro eu acho que a gente está falando da nossa limitação negativa, né? Tem coisa que a gente quer fazer e são coisas boas, mas ainda assim a gente se percebe limitado, né? Então, eu acho que eu dei o exemplo de fazer o bem, mas aí quando eu faço, eu também estou querendo o bem para mim, acho que isso é uma forma de limitação, eu não consigo fazer o bem completo, né? Só que o texto bíblico, ele dá algumas instruções para a gente de como a gente faz as coisas para agradar a Deus. E aí, com esse objetivo, já levado pelo Espírito Santo a fazer isso, né? Mas eu queria te ouvir um pouquinho, né? A gente tem, então, disciplinas espirituais, etc. A pergunta é, como é que a gente constrói essa consciência de... Poxa, se eu estou nessa lei até quando eu faço bem, ainda é corrompido, né? Como é que eu posso buscar, então, sair disso, me livrar disso, me aprofundar em outra coisa, né? Acho que essa é a pergunta. Tem alguma prática que eu consigo exercitar para escapar disso um pouco, talvez, ou para aliviar o peso dessa lei que me prende? Sim, né? Vou dizer uma coisa que eu faço. Quando eu oro pedindo perdão pelos pecados, né? Eu falo assim, Senhor, perdoa até aqueles pecados que eu não sei que cometi, mas também me mostra. Uhum. E eu acho interessante, né? A oração e a palavra são as principais, né? Mas aí a gente pode agregar com todas as outras disciplinas, e aí se você perdeu a Academia da Alma no ano passado, a gente falou disso o ano inteiro. Então tem lá um acervo de ajuda, né? Um acervo de ajuda, um SOS. E é desse jeito, né? Senhor, me ajuda, e também ter clareza que são duas partes, né? A nossa parte e a parte de Deus. Porque tá na nossa parte o buscar a Jesus, né? Buscar a palavra, orar, ficar de jejum, fazer todas as disciplinas espirituais, mas também a gente tem que entender que sozinho a gente não consegue entrar a parte de Deus, né? Jesus até nos ensina na oração do Pai Nosso, livrai-nos de... Não nos deixe cair em tentação. Então, é uma coisa que a gente tem que ter clareza, né? Primeiro a gente já falou da clareza da luta, e agora da clareza de como vencer essa luta. Não posso vencer sozinho, mas eu também não posso ficar parado esperando só Jesus lutar por mim, né? Então, é isso. Jesus é a nossa forma ali perfeita. A gente é um punhado de argila. Quanto mais a gente está perto dele, a gente pode ver, opa, peraí, aqui está um pouquinho, tem que limpar aqui, tem que limpar aqui. Então, eu resumiria isso, né? Se aproximando de Jesus, né? Buscando a palavra, buscando com jejum, com oração. Eu estava pensando nisso também, né? Eu costumo falar no discipulado que de luz apagada até eu sou bonito. Só que quando tem luz, a gente enxerga as nossas falhas, né? A gente enxerga as nossas imperfeições. E a ideia que o Andrei coloca, que Jesus é a forma perfeita, né? E a gente precisa olhar para ele, olha para a gente. Acho que é a única comparação. Opa, meu fone caiu. Peraí. Corta aí, Gabriel. Porque senão não dá nem para ouvir direito. Até esqueci onde eu tava. Peraí, Da comparação, né? Tu falou que tu costuma falar no discipulado que de luz apagada é bonito. Tá, aí da forma, né? Então Jesus é a forma perfeita. Eu olho para ele, eu olho para mim, eu
compara os dois. Talvez essa seja a única comparação que é saudável. Sim. Assim, quando eu me comparo com outras pessoas, é muito possível de eu cair num pecado, de eu adorar o outro, ou de eu perder o contentamento com a minha própria vida e com o que Deus tem me dado. Mas quando eu olho para Jesus e eu me comparo, aí sim é uma forma saudável de eu comparar com quem é perfeito, não no sentido de eu me rebaixar, mas no sentido de eu ter consciência de mim. Olha o tamanho disso, olha o tamanho de mim, e ele me convida para chegar até ele, para me aproximar, para crescer em maturidade, né? Então, e a ele eu posso olhar e adorar, né? Eu não posso olhar e adorar o youtuber, eu não posso olhar e adorar o ator. Ele eu posso falar, que perfeição, que maravilha. Eu quero ser como ele, e ao mesmo tempo isso não é pecado, porque ele me convida para ser como ele, né? Então, ele é o ídolo, né? O Senhor Deus é o ídolo que a gente precisa ter e o único que a gente pode ter, né? Mas acho que eu entendi essa questão, né? Então as disciplinas espirituais seriam um caminho para construir essa consciência de forma que eu consiga, na prática, porque às vezes a gente fala construir consciência e parece muito só filosófico. Mas na prática me transformar e me afastar dessa lei que me prende, porque, lembrando, né? Tem duas forças no território do meu coração, né? A carne, o corpo e o espírito. E aí, quando a gente fortalece o espírito, tem uma pregação que eu ouvi, acho que do Israel Subirá, que ele dizia isso, né? Jesus fala, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Todo mundo esquece dessa parte. E usa esse texto para falar da carne. O pecado. E Jesus complementa, mas o espírito está pronto. A questão é, se existe uma luta contra a carne e contra o espírito, quem ganha? É quem eu alimento mais, né? É o exército que eu alimento mais. Então, eu entendo que é mais ou menos isso que você está falando, né? Isso. Se eu estou ali nas disciplinas espirituais, buscando o Senhor, me envolvendo, quem que eu estou alimentando? Até enquanto eu faço jejum. O espírito. O espírito, né? O pai do Israel Subirá, o Luciano Subirá, uma vez ele falou, né? O jejum, a gente pensa, as pessoas que não conhecem pensam que é só ficar sem comer. Ele diz, sem comer até ateu fica para fazer exame de sangue. O jejum não é só ficar sem comer, né? O jejum é ali, você não alimentar a carne, e aí falando fisicamente mesmo, mas você alimenta seu espírito, porque não é só, eu vou começar um jejum agora 8 horas da manhã, aí vou para a escola, estudo tudo lá que tenho para estudar, volto para casa, encerro o jejum e vou ao almoço. Não é isso, né? O tempo que você fica ali sem comer é um tempo que você busca a palavra de Deus. Então, você literalmente, né, em todos os sentidos da palavra, você não alimenta a carne, mas alimenta e muito o espírito, né? Sim, é verdade. Eu acho que eu já comentei isso aqui, mas no terceiro domingo aqui na igreja tem a ceia de manhã, né? E eu e Débora, a gente estabeleceu como uma forma de trabalhar a disciplina espiritual do jejum, porque é muito difícil pra gente. Tentando aproveitar a ceia da manhã. Então a gente, todo terceiro domingo, tenta quebrar o jejum na ceia, né? E aí é uma forma de você exercitar, principalmente se você não tem tanta intimidade com essa disciplina, né? Começa aos poucos, de alguma forma você vai estar experimentando em comunidade na hora que você quebrar. Então vai facilitar para que de um dia para o outro você esteja com um pensamento em Deus, né? Então é uma forma aí. Caso você ainda não tenha começado o jejum e queira começar, fica a estratégia. Claro que você pode ver várias outras, aí volta a fala do Andrei, né? Vai lá na Academia da Alma do ano passado, toda a playlist lá de disciplinas espirituais e você vai conseguir encontrar. Muito bem. Finalizando aqui então, ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, né? Então vamos ler aqui, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Muito bem, então pelo menos com a mente eu consigo ser liberto. E é essa a ideia que o Espírito faz. Enquanto a gente tem a limitação física nossa, é uma limitação. Mas com a mente, o Espírito já me livra. O
o Filho, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Filho me liberta. E agora a minha mente já não é mais escrava do pecado. Então, eu consigo até travar a luta, porque antes a gente não conseguia travar luta nenhuma. A gente perdia. Inclusive o texto nem vai dizer só vocês perdiam. O texto vai dizer vocês estavam mortos nos pecados e delitos de vocês, né? Mas Jesus muda essa situação. Graças a Jesus, então. E aí, é isso que, só para concluir, caso você tenha mais alguma coisa para compartilhar, né, antes da gente concluir para o final, como é que a gente pode travar essa luta olhando para Jesus e sabendo quem nós somos? Ou melhor, né? Acho que essa pergunta é melhor. Como quem nós somos impacta a nossa luta? Sabe? Acho que essa é uma pergunta melhor, né? Então, assim, saber quem eu sou impacta a minha luta contra o pecado? Como que impacta a minha luta contra o pecado, né? Aí, como você diria isso, talvez, né? Saber quem eu sou, Andrei, como impacta essa luta contra o pecado? Impacta de forma direta, né? Saber quem eu sou. Porque se eu sei que eu sou pecador e eu assumo essa postura, eu já posso nem mais querer lutar, né? Eu posso, eu sou pecador, independente de tudo que eu tente, eu vou errar, então para que eu vou tentar, né? Mas agora, se eu assumo a postura de que eu sou lavado, de que eu sou separado, de que eu sou... de que agora eu posso dizer não pro pecado, né? Eu vou falar, não, peraí, então eu posso até perder, mas no que depender de mim... Não vou deixar de lutar. Não vou deixar de lutar. No que depender de mim, eu vou dar bicuda na cara do cão. Outro corinho de fogo. Essa eu acho que eu não conheço, não. Essa eu não conheço, não. Muito bem. Então, você que quer dar bicuda na cara do cão... que isso seja... não só libertador, né, essa questão da consciência, mas que isso seja empolgante, né? Que isso seja incentivador, que você se sinta incendiado por... Antes, eu nem tinha possibilidade de lutar, eu estava com a mão amarrada. E aí você pode tentar, refletindo sobre o texto bíblico, né? Você pode até imaginar o povo de Esther, né? Na situação lá que o rei assina o decreto, todos vocês vão morrer. Aí depois vem um novo decreto, a guerra vai continuar porque eu não posso revogar o decreto anterior, mas agora vocês podem lutar. Né? E aí, você olha agora, minha mão não está mais atada para lutar. Eu não estou mais preso e limitado. O Espírito Santo me dá todas essas armas para resistir contra as tentações, que é exatamente o texto bíblico, o que o texto bíblico vai dizer, né? Então, saiba quem você é. Poxa, eu tenho a limitação do pecado? Tenho. Mas eu sou amado por Deus, eu sou filho de Deus, Ele me deu o Espírito Santo, agora eu sou um novo homem, uma nova mulher, eu posso viver para a glória dEle. E que isso mova o seu coração, essa consciência da nossa limitação, do pecado, mas também da nossa liberdade no Senhor Jesus, para que a gente viva de uma forma que o apóstolo Paulo viveu, né? A gente começou falando dele, como ele era um homem diferenciado, ele descreve essas próprias limitações. Mas aí você olha, poxa, o cara que disse que tem toda essa limitação aí, ele fez tudo isso? Eu também posso. Por quê? Por causa do Espírito Santo que estava nele, é o mesmo que está em mim. Isso. E o mesmo que estava em Jesus, que não pecou de jeito nenhum. Que é o mais alto. O máximo, né? Do máximo padrão. Que é quem a gente precisa olhar na nossa caminhada do discipulado, né? Então, muito bem. O pecado é parte do processo, mas ele é parte do meu processo de santificação, de olhar para Ele, olhar para Jesus, olhar para mim que tenho pecado e limpei aqui. Tirei. E descobri outra coisa que Jesus não tem que eu tenho. Tiro daqui, né? Essa é a ideia. Então, que essa consciência te leve para mais perto de Jesus e, consequentemente, para uma maravilhosa boa vida. Mais alguma consideração, Andrei? Para mim tudo já ficou bem claro, né? Para mim já foi o ponto, né? Que a gente tem que olhar para Jesus, porque Ele foi o único que veio no mundo, não pecou, mostrou que era pecado e ensinou pra gente, falou, toma, agora é possível, o Espírito Santo está sobre você. É o que estava comigo e eu consegui vencer, agora tu também consegue. E aí cabe a gente, poxa, se Jesus, que é o cara dos caras, né, tá falando assim, você consegue? Eu vou ficar, não consigo não. Jesus já falou que eu consigo, então, a gente tem que estar nessa postura aqui para receber o Espírito Santo e ir à luta contra o pecado. Você falou Jesus dando essa ferramenta pra gente e como é que a gente reage?
Aí eu lembrei também, para concluir, né, que no livro Maravilhoso e Bom Deus, da trilogia, né, de Maravilhoso e Bom, ou Maravilhosa e Boa, ele, acho que num dos capítulos finais, agora não estou lembrando qual que ele fala do exemplo de mudança de vida, e ele dá a ideia da lagarta e da borboleta, né, se eu não me engano. E aí ele fala assim, poxa, uma lagarta que foi transformada em borboleta, ela vai andar rastejando mais uma vez, depois que ela tem esse recurso maravilhoso da asa e a beleza, ela vai andar por aí colada numa folha para comer aquela folha como se fosse só um verme? Não. E a nossa vida precisa ser assim também, né? Exatamente. Então assim, se eu hoje tive a transformação do Espírito Santo muito maior que qualquer metamorfose de borboleta, eu preciso viver dessa forma. Eu tenho liberdade, agora eu posso voar, agora eu posso espalhar tudo que o Senhor tem me dado, né? Tem colocado na minha vida. Inclusive a beleza da salvação, a beleza da santidade, né? Então, que você busque experimentar isso, busque viver isso para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Beleza, muito bem. Acho que você orou no começo, né? Isso. Eu sempre esqueço. Vamos orar então? Feche seus olhos aí para a gente orar. Pai, muito obrigado, porque o fato é que nós somos limitados sim, a gente tem muitas dificuldades em diversas áreas da nossa vida, mas não só pelas circunstâncias externas, pela nossa própria natureza limitada. Mas a gente olha para a nossa vida, a gente olha para o Teu Espírito Santo agindo em nós e a gente percebe que o Senhor nos molda e nos transforma em algo que a gente nunca poderia imaginar. Algo que excede todo entendimento, como a Tua palavra diz. Nos ajuda então, Senhor, a vivermos conscientes não só das nossas limitações, mas também das nossas potencialidades nas Tuas mãos. A gente é só barro, mas na mão do Senhor a gente pode ser um vaso para a honra. E esse é o nosso desejo. Que a gente viva para agradar o Senhor, para glorificar o Seu nome, para obedecer ao Senhor. E na medida que nós caminhamos na Tua direção, que a gente tenha o prazer de experimentar pessoas sendo alcançadas, vidas sendo libertas, que a gente tenha o prazer de experimentar uma vida de santidade e de paz, baseada naquilo que só o Senhor pode dar e que o Senhor promete. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Muito obrigado pela vida do Andrei, que tem se disponibilizado a servir ao Senhor e a viver essa maravilhosa boa vida. É uma honra caminhar do lado dele, assim como todos os irmãos que nos ouvem, aqueles que talvez estão nos ouvindo e a gente nem conhece ainda. Que o Senhor mande até nós de todas as formas possíveis, para que a gente possa cuidar e nos alegrarmos juntos vivendo nesse reino maravilhoso que está debaixo da Tua autoridade. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, bom dia, boa tarde, minha irmã, meu irmão. Até uma próxima Academia da Alma. Até a próxima. Até mais.